Olá, esse é o canal Livros de Ouro. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Ilumine-se. Como o telepsiquismo ajuda a desenvolver a magia da fé. A fé é uma atitude mental através da qual pensamos do ponto de vista das verdades eternas. A fé pode ser considerada como uma atitude mental construtiva ou como um sentimento de confiança e certeza de que nossos desejos serão satisfeitos. Neste sentido, a fé não é privilégio de nenhuma religião ou seita em particular. Nossa fé deve concentrar-se nas leis criadoras de nossa mente e na certeza de que existe uma inteligência infinita, Deus, em nosso subconsciente, que responde à nossa fé e convicção. Na realidade, tudo o que fazemos é um ato de fé. Quando uma cozinheira faz um bolo, está praticando um ato de fé. Um motorista experiente dirige um carro por pura fé. Quando aprendemos a dirigir, repetimos vezes sem conta os mesmos processos mentais e atos musculares. Depois de um certo tempo, dirigir um carro se transforma em um processo quase automático. Quando alguém dirige um carro sem nenhum esforço consciente, é porque o subconsciente está trabalhando por ele. O mesmo ocorre quando aprendemos a nadar, dançar, andar, escrever a máquina e a realizar muitas outras atividades do mesmo tipo. Podemos aumentar nossa compreensão das leis da vida e a nossa fé nessas leis. Basta olharmos em torno para nos apercebermos de que tudo o que fazemos neste nosso mundo inconstante depende da fé. O fazendeiro aprendeu a ter fé nas leis da agricultura, o eletricista tem fé nos princípios da eletricidade e procurou aprender tudo o que podia a respeito dessas leis. O químico tem fé nos princípios da química, mas não existem limites para suas pesquisas e descobertas. Sua fé o fez contemplar seu próprio corpo. Algumas semanas atrás, um homem me telefonou dizendo que estava indo para o hospital para submeter-se a uma delicada intervenção cirúrgica. Queria algumas frases espirituais para confortá-lo. Aconselhei-o a repetir para si mesmo: Deus está guiando os médicos e enfermeiras. O Deus que tenho dentro de mim está me curando. Tenho fé absoluta no poder de Deus. Depois da operação, que foi bem sucedida, ele me contou que esteve fora do corpo e assistiu a toda a operação. Seus olhos estavam fechados e seu corpo anestesiado. Ele podia ouvir claramente a conversa dos médicos. O anestesista informou que seu coração havia parado e ele recebeu uma injeção direta no coração, após o que uma enfermeira começou a fazer-lhe massagens. Ele se sentia completamente desligado do corpo, como se não fizesse mais parte dele. De repente, entretanto, encontrou-se de volta ao corpo e, quando acordou, contou ao médico o que tinha visto e ouvido. Este homem goza hoje de uma saúde invejável. Ele me disse: Nunca me senti tão bem disposto. Usei a oração que o Senhor me ensinou. Sempre acreditei no poder divino, mas nunca com tanta fé como desde que ressuscitei dos mortos. Este homem não tem mais medo da morte, pois, segundo todas as aparências, já esteve clinicamente morto. Nessa ocasião, entretanto, ele se encontrava perfeitamente consciente, fora de seu corpo físico, mas em contato com nosso mundo e também com muitos parentes já falecidos. Além do mais, ele foi capaz de descrever minuciosamente tudo o que os médicos haviam dito e feito durante a operação. Encontrou-se na estranha posição de observar seu próprio corpo, como se fosse o de um estranho. Esta experiência aumentou tremendamente sua fé em Deus. Todo mundo tem fé em alguma coisa. As pessoas que se dizem ateias têm fé nas leis da natureza, nos princípios da eletricidade, da química e da física. O ateu está usando constantemente aquilo que nega. Por exemplo, cada vez que ele levanta uma cadeira, está usando o poder invisível que se recusa a admitir. Quando se vê diante de um problema, seja de matemática, de física nuclear ou de medicina, recorre a uma inteligência maior do que a sua. Nenhuma combinação de moléculas jamais compôs uma sonata, construiu uma catedral gótica ou escreveu um sermão da montanha. Existe uma presença ou poder invisível e intangível que dá forma aos átomos e moléculas do universo,
mas esta inteligência ou poder invisível não pode ser pesado nem medido. Como o telepsiquismo resolveu um problema de família. Um casal me consultou a respeito de um problema que os preocupava muito. Eles haviam recebido conselhos conflitantes por parte de 2 advogados, e esses conselhos, por sua vez, estavam em desacordo com a opinião de um pastor. Expliquei que toda ideia tende a manifestar-se, a menos que seja inibida e neutralizada por uma outra ideia contrária. E acrescentei que se eles manifestassem um desejo sincero por uma solução divina, esta convicção passaria ao subconsciente, que analisaria a questão e daria a resposta apropriada. A mãe da mulher vivia com o casal e era pouco mais do que um vegetal humano. O marido se aborrecia muito com a situação. Os irmãos da mulher a criticavam porque ela queria internar a mãe em um asilo e ratear a despesa entre eles, com o que não concordavam. Depois da nossa conversa, o casal entregou o problema ao subconsciente, afirmando antes de dormir: entregamos à presença divina, na qual ela vive e existe. A inteligência infinita sabe o que é melhor e trará uma solução justa. Temos fé absoluta em que o poder divino tomará conta desta mulher, sua própria filha, e lhe dará liberdade, paz e harmonia. Deus sabe e Deus se importa, e vamos repousar na certeza de que existe uma solução perfeita. Na primeira noite em que eles rezaram desta forma, confiando em uma solução divina e harmoniosa, a velha senhora faleceu tranquilamente, não sem antes passar por um momento de lucidez, em que disse para a filha: "A oração de vocês me libertou", então partiu para outra dimensão. Na primeira noite em que eles rezaram desta forma, confiando em uma solução divina e harmoniosa, a velha senhora faleceu tranquilamente, não sem antes passar por um momento de lucidez, em que disse para a filha: "A oração de vocês me libertou", então partiu para outra dimensão. Nosso subconsciente conhece todas as respostas. Dê ouvidos a seus palpites, conselhos e intuições. O subconsciente pode manifestar-se de muitos modos. Como já vimos, o telepsiquismo visa ao contato com os poderes infinitos do subconsciente. É em nosso subconsciente que está o Eu Sou da Bíblia, a presença e poder de Deus, o puro ser, o espírito autocriador, ou o Aum da Índia, que significa ser, vida, presença. Nosso subconsciente também é a lei da nossa vida, que, como sabemos, podemos usar de forma positiva ou negativa. Não sonhamos com nosso consciente. Quando sonhamos, nosso consciente está adormecido e se une ao subconsciente. Como vimos nos capítulos anteriores, o subconsciente dramatiza nossas ideias e pode apresentar muitas imagens simbólicas ou situações incongruentes. Os sonhos são os programas de televisão de nossa mente superior. Existem sonhos de vários tipos, inclusive os sonhos proféticos, nos quais presenciamos um evento antes que o mesmo ocorra. Nossos sonhos também podem representar a satisfação de um desejo. Assim, por exemplo, se você está com muita sede quando vai para a cama, seu subconsciente pode fazê-lo pensar que está bebendo um copo d'água. Os sonhos também podem representar um aviso para evitar uma tragédia.